Você já sentiu aquela pontada, um vazio que aperta o peito, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Uma sensação de que, não importa o que você conquiste, nunca é o bastante. Como se estivesse sempre correndo atrás de algo que não sabe o que é, mas que precisa alcançar para, finalmente, sentir-se completo. Para finalmente, sentir que chegou lá. Essa dor sem nome, essa busca incessante por algo que você não consegue definir, mas que te consome. Eu conheço essa sensação. Conheço muito bem. Meu nome é William, tenho 77 anos. E levei quase todo esse tempo, a maior parte da minha vida, para entender uma coisa fundamental. Uma coisa que, se eu soubesse antes, teria me poupado décadas de angústia e de uma vergonha silenciosa. Não sou psicólogo, nem guru. Não tenho nenhuma fórmula mágica para te vender. Sou apenas um homem que viveu. Um homem que correu, tropeçou, caiu e, finalmente, parou para olhar o próprio rastro. Para entender o porquê de tanto vazio no meio de tanta conquista, o que eu vou te contar não é uma teoria de livro. É a história de um homem que passou décadas tentando preencher um buraco com as coisas erradas. Com dinheiro, com poder, com o reconhecimento dos outros. E talvez, só talvez, essa história seja um pedaço da sua também. Nós, homens, somos ensinados a ser fortes, a não chorar, a resolver tudo sozinhos, a conquistar. E, nesse processo, muitos de nós aprendemos a acreditar que o nosso valor está naquilo que fazemos, naquilo que possuímos, naquilo que os outros pensam de nós. Corremos como se a vida fosse uma maratona sem fim, e a linha de chegada estivesse sempre um pouco mais à frente. E quando alcançamos um objetivo, a adrenalina passa, e o que sobra é, muitas vezes, um silêncio ensurdecedor, um vazio que parece maior do que antes. Essa é a armadilha. Acreditamos que, se tivermos mais dinheiro, mais sucesso, mais status, finalmente seremos dignos. Finalmente seremos amados. Finalmente seremos o suficiente. E a vergonha de não sentir isso, mesmo com tudo, é algo que carregamos sozinhos. Eu me lembro perfeitamente da mesa de jantar. Eu tinha uns 8 anos. Meu pai sempre na cabeceira, o jornal aberto cobrindo o rosto. Nunca um elogio. Nunca um, estou orgulhoso de você. A única vez que ele realmente me olhava era para apontar um erro. William, por que essa nota baixa em matemática? Ou, você quebrou isso, não foi? Sempre causando problemas. O tom de voz dele ainda ecoa na minha memória. Aprendi cedo que amor era condicional. Que eu só seria bom, se não desse trabalho, se fosse o melhor, se não cometesse erros. Meu pai nunca me abraçava. O toque dele era raro, e quase sempre acompanhado de um gesto de correção. Essa invisibilidade, essa busca desesperada por um olhar de aprovação, me moldou. Eu passei a vida inteira tentando ser o homem que ele, talvez, pudesse aprovar. Um homem de sucesso, sem falhas, sempre no controle. Eu construí um império, sabe? Comecei do zero, com uma pequena empresa, e a fiz crescer. Tinha a casa na beira do lago, o carro importado, o dinheiro que nunca acabava. Tudo que eu achava que me faria ser alguém. Lembro-me do dia em que fechei o maior negócio da minha vida. Estava na minha cobertura, comemorando com champanhe. Olhei pela janela, a cidade inteira sob meus pés. Era o auge. Eu tinha tudo. E a sensação era de um buraco ainda maior, bem no meio do peito. Uma dor vazia, uma decepção profunda. Tudo que eu tinha perseguido com tanto afinco, com tanto sacrifício, não trouxe absolutamente nada. Não me preencheu. Eu havia chegado à montanha mais alta, e lá, no topo, não havia nada além do vento frio e do eco da minha própria solidão. Aquele sucesso, que eu esperava que me validasse, apenas amplificou o vazio que eu tentava esconder. Esse padrão, essa busca por aprovação e validação externa, não ficou só no trabalho. Ele invadiu meus relacionamentos. Eu reproduzi o que aprendi. Fui um marido distante, um pai, ausente, à minha maneira. Minha ex-esposa, a Maria, sempre dizia que eu estava presente de corpo, mas não de alma. Eu não entendia. Achava que estava fazendo o meu papel, providenciando. Mas eu não estava lá, de verdade, para ela, para os meus filhos. Meus filhos cresceram e eu não soube estar presente nas pequenas coisas. Nas conversas à noite, nos jogos de futebol no quintal. Eu estava ocupado demais, construindo algo que, no fim, não serviu nem para mim, nem para eles. Essa culpa, essa raiva contida por ter perdido tanto tempo, por ter machucado quem eu mais amava por causa de um ideal vazio, é uma dor difícil de nomear. É a dor de um despertar tardio. Eu conheci o Jorge. Ele tem a minha idade. Ainda corre atrás de um novo negócio, de mais um reconhecimento no clube de golfe.
Os olhos dele ainda têm aquela fome que eu conhecia bem. Aquela necessidade de provar algo, para alguém que talvez nem esteja mais lá. Ele me lembra de como eu era. Sempre tenso, sempre pensando no próximo passo, na próxima conquista. Nunca realmente presente, nunca realmente contente com o que já tinha. E conheci o Antônio. Ele não tem nada de extraordinário. É um aposentado que mora numa casa simples. Mas a paz que ele tem, a forma como ele olha para os netos, como ele aprecia um café na varanda, como ele ouve uma história. É uma coisa que eu não tinha. Antônio me ensinou, sem palavras, que a verdadeira liberdade não é ter dinheiro para ir para qualquer lugar. É não ter que provar nada para ninguém, nem para você mesmo. É a liberdade de ser, sem o peso da expectativa. Suficiência não é ter tudo. É saber que você já é, não que você precisa ser. É a quietude que vem quando você para de correr e, pela primeira vez, sente o chão sob seus pés. Presença não é só estar no mesmo cômodo. É estar com a alma. É ouvir de verdade. É ver o outro. É se permitir sentir, sem medo do que isso pode revelar. O mecanismo do medo é poderoso. A gente corre porque tem medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser visto como fraco, como o pai nos via. Medo de não ser amado se não estivermos no topo. Essa busca externa é uma distração. Uma forma de evitar olhar para dentro, para aquela dor inicial, para aquela ferida da infância que nunca cicatrizou. É mais fácil buscar um novo projeto, um novo reconhecimento, do que encarar o vazio. Mas é um ciclo vicioso. Quanto mais a gente busca fora, mais a gente se afasta da única coisa que realmente pode preencher, a gente mesmo. A sua própria verdade, a sua própria essência. É como tentar encher um balde furado. Você despeja a água sem parar, mas ela nunca fica. Porque o problema não é a falta de água, é o furo. E o furo está dentro de nós. Tá tudo bem sentir o que você sente. Essa culpa, essa vergonha, esse vazio. Tá tudo bem parar de correr por um instante. Tá tudo bem se permitir ser apenas você, sem títulos, sem conquistas, sem aprovações. O primeiro passo é simples, mas o mais difícil: olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: o que eu estou realmente buscando? E para quem eu estou buscando? É para mim, ou para a sombra de um pai que talvez nunca me deu o que eu precisava? Permita-se sentir essa dor sem nome. Ela é um sinal, um mapa. Ela está te mostrando o caminho de volta para casa, para dentro de você mesmo. É ali que a verdadeira suficiência reside. Não espere ter 77 anos para descobrir isso. Não espere chegar ao topo da sua montanha particular e encontrar o vazio que eu encontrei. A paz não está lá fora. Ela está aqui, dentro de você, esperando ser descoberta. Se isso tocou você, se fez sentido, se essa dor ressoou em algum lugar dentro do seu peito, não guarde só para você. Pense em um amigo, um irmão, um colega. Alguém que você sabe que talvez precise ouvir isso. Compartilhe com ele. Talvez seja a coisa mais importante que ele vai ouvir hoje. Talvez seja o primeiro passo dele para parar de correr e, finalmente, encontrar a paz que ele tanto busca. A paz que ele já tem, mas ainda não sabe.